A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e nós chegamos até o 8º episódio do estudo do Evangelho de João. E hoje veremos que é necessário nascer de novo, o encontro de Jesus com Nicodemos. Nosso texto base, livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como o crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Hoje chegamos a um dos diálogos mais profundos das Escrituras. De um lado está Nicodemos, um homem extremamente religioso, membro do Sinédrio e mestre em Israel. Do outro lado está Jesus, o Filho de Deus. Nicodemos procura Jesus porque ficou impressionado com os sinais que ele realizava, mas Jesus mostra que admirar os sinais não é o suficiente. A grande mensagem desse texto é: não basta reconhecer quem Jesus é necessário nascer de novo. Nicodemos viu os sinais, mas ainda não enxergava o reino. Nicodemos inicia a conversa dizendo: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele chegou à conclusão correta. Jesus era enviado por Deus, mas Jesus percebe que Nicodemos ainda estava olhando para tudo do lado de fora. Ele admirava o rei, mas ainda não havia entrado no reino. Por isso Jesus responde imediatamente: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É como se ele dissesse: Nicodemos, você viu os milagres, mas ainda não compreendeu o reino. Essa verdade continua atual. Muitas pessoas admiram Jesus, reconhecem sua sabedoria, acreditam que ele fez milagres, mas Jesus não veio apenas para ser admirado.
Ele veio reconciliar pecadores com o Pai. Não basta olhar para o reino de Deus de fora, é preciso entrar nele. E a porta de entrada é o novo nascimento. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Nicodemos pensa apenas no nascimento físico. Então Jesus explica: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em seguida ele usa uma ilustração extraordinária. O vento sopra onde quer. Existe aqui um detalhe muito interessante. No texto original, a palavra grega pneuma significa tanto vento quanto espírito. E Jesus faz um jogo de palavras. Você não consegue ver o vento, mas vê os seus efeitos. As árvores balançam, as folhas se movem. Da mesma forma, ninguém vê o Espírito Santo agindo, mas todos conseguem perceber quando uma vida foi transformada. O novo nascimento não é apenas uma mudança de comportamento, é uma transformação realizada pelo Espírito de Deus. E agora veremos o maior ato de amor da história. Jesus então lembra um episódio conhecido por Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado na cruz. A salvação sempre esteve na fé em Deus. Então chegamos ao versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Observe que o Evangelho começa com Deus. Foi Deus quem amou, foi Deus quem enviou, foi Deus quem tomou a iniciativa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora veremos o julgamento que acontece diante da luz. Jesus continua dizendo: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Logo depois ele explica: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é inegável que estamos diante de uma declaração forte. Todos nós somos pecadores, mas Deus enviou seu Filho exatamente para salvar pecadores. O problema não é que Deus não ofereceu uma saída. A saída foi oferecida, a luz veio ao mundo, mas muitos preferiram permanecer nas trevas. Às vezes ouvimos a pergunta: como um Deus de amor pode condenar alguém? Mas João nos leva a fazer outra pergunta: o que mais Deus poderia fazer? Ele amou, enviou seu Filho, ofereceu perdão, abriu o caminho da vida eterna, e aqueles que creem recebem a vida. Mas aqueles que rejeitam Cristo permanecem debaixo da condenação. O céu é viver eternamente na presença de Deus. Se alguém passa toda a vida rejeitando a Cristo, rejeita justamente essa comunhão que Deus oferece. O juízo final não será falta de amor de Deus, será confirmação da resposta que cada pessoa deu à luz. Talvez você seja como Nicodemos, conhece a Bíblia, frequenta a igreja, admira Jesus, mas hoje o Senhor faz a mesma pergunta: você apenas conhece a respeito de Cristo ou já nasceu de novo? O reino de Deus não é acessado por religião, é acessado por uma nova vida produzida pelo Espírito Santo. Nicodemos foi encontrar Jesus durante a noite, mas pouco a pouco a luz começou a iluminar o seu coração. Mais tarde ele aparecerá defendendo Jesus e depois da crucificação ajudará José de Arimateia a sepultar o corpo do Senhor. Quem se encontra verdadeiramente com Cristo nunca permanece o mesmo. O novo nascimento transforma a nossa maneira de pensar, de viver e de caminhar com Deus. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa ter abençoado a tua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo devocional.